Boa noite, Liege. Estamos aqui mais uma vez falando do nosso futebol, falando do futebol mineiro e também do futebol brasileiro. O Cruzeiro segue firme em sua campanha, uma campanha que impressiona pela eficiência, né? Imaginem só, a Portuguesa ganha de 4 do Corinthians, o Corinthians precisando vencer, o Corinthians campeão mundial. Então, a Portuguesa veio a Belo Horizonte com essa fama, ganhou do Corinthians, chegou aqui, no primeiro tempo tomou de 4. Quer dizer, isso mostra o quanto o time do Cruzeiro é eficiente e tem, assim, uma gana de vencer e uma condição de fazer resultados impressionantes. O time do Cruzeiro parece que entra em campo sabendo a hora que vai fazer o gol, entra em campo sabendo que pode fazer o gol, entra em campo sabendo que taticamente é superior ao adversário. Gerson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Som, boa noite, Liege, ao pessoal de casa. Realmente impressiona no Cruzeiro a atitude dos jogadores, né? Como os jogadores entram em campo decididos a resolver o jogo logo nos primeiros minutos, o que dá uma tranquilidade para o Cruzeiro, né? O que poupa o time todo psicologicamente, fisicamente. Ontem o Cruzeiro administrou o segundo tempo, conforme os próprios jogadores falaram, né? Então isso faz com que o time do Cruzeiro já esteja inteiro para o jogo de domingo. E quer dizer, já está pronto para passar por cima de mais um adversário. Pois é. Mas é interessante a gente analisar essa situação do Cruzeiro, porque é o seguinte, o Cruzeiro ainda não tem aquela estrela, aquele jogador para dizer, olha, esse aqui quando sai do time, complica. O Cruzeiro não tem esse jogador, na verdade. E continua com um grupo que vem conseguindo muito sucesso, mas você não encontra entre esses jogadores aquele destaque, aquele jogador para dizer assim, olha, esse aqui resolve tudo sozinho, esse é o tal do jogador que desequilibra, o termo é esse desequilibra. Não tem esse jogador no Cruzeiro, mas o time é eficiente. Talvez seja mais uma virtude do time do Cruzeiro não ter esse jogador, porque durante o campeonato você conta com algumas peças que tem que se ausentar por conta de contusões, convocações para a seleção brasileira. O time do Cruzeiro tem um elenco muito equilibrado e o Marcelo, ele conhece profundamente cada jogador, tanto do time de cima quanto do time de baixo. Você vê, no momento em que o Souza saiu, ele buscou o Lucas Silva é titular hoje. Então, o equilíbrio vale muito mais você ter um grupo equilibrado do que ter um jogador que desequilibra. Porque esse um jogador pode se contundir e aí a campanha pode desandar. O Borges tomou conta da posição, voltou, fez gols, deu passe. Parece que é aquele jogador que se esperava, que há muito tempo ficou no departamento médico, que vem se recuperando. Parece que está entrando em forma. Né? O problema do Borges sempre foi um problema físico, né? Futebol, ninguém tem dúvida de que ele é um goleador e acrescenta muito para o time do Cruzeiro. Agora, foi mais uma prova que o time do Cruzeiro passou quando o Borges esteve ausente, o Borges e o Dagoberto, e o time continuou ganhando e jogando bem. Então, quer dizer, na verdade, o Borges compõe esse grande grupo equilibrado. Exatamente. Agora, é interessante a presença do Lucas Silva, um jogador da base, teve chance com o Celso Rotti, foi culpado por um resultado ruim diante do Atlético, porque foi um absurdo aquilo, ficou lá no Cruzeiro, esperou o momento certo, voltou, entrou no time e me parece que agora é titular absoluto. É titular e acrescentou, na verdade, ao time do Cruzeiro, né? Hoje, se a gente for pegar os elencos aí dos grandes clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, nenhum desses clubes tem uma dupla de volante como a do Cruzeiro. O Nilton tem 6 gols. O Lucas Silva também é um jogador que aparece muito bem no ataque. Então, a qualidade do passe dos dois e a força física que os dois têm é um diferencial do time do Cruzeiro. Agora, a torcida do Cruzeiro está fazendo a festa. Né? Tem que fazer. Já percebe que a diferença de pontos, na verdade, é essa. A diferença de pontos permite ao torcedor do Cruzeiro fazer essa festa e imaginar que daqui a pouco o título chega, porque analisando o Campeonato Brasileiro, observando mesmo o futebol do Botafogo, do Grêmio, eu acho muito difícil que essas equipes possam chegar perto do que o Cruzeiro vem fazendo. A torcida comemora e quando a gente para analisar, a gente consegue entender a euforia da torcida, porque talvez quando você chega ali com 6, 7, 8 pontos de vantagem, o que acontece? Há uma acomodação.
No Cruzeiro foi ao contrário, o time continua entrando para matar, Todo mundo passa quer por jogar. cima. Então, existe essa diferença. Talvez, mesmo se o Cruzeiro tivesse a 4, 5 pontos de vantagem, com esse futebol que o Cruzeiro tem jogado e a determinação que o time entra em campo, acho que a torcida também estaria muito animada, porque o time da Demonstrações está muito concentrado nesse campeonato. Pois é, daqui a pouco nós teremos o Atlético jogando contra a Ponte Preta e é aquele jogo complicado que tem um negócio estranho, teve um jogo aí contra o Flamengo que foi adiado em 2012 e que se dizia, não, o Atlético tem esses 3 pontos aqui que vai jogar contra o Flamengo, né? Depois foi jogar contra o Flamengo, perdeu, quer dizer, os 3 pontos não surgiram, não foram positivos. Então, o Atlético joga contra a Ponte Preta com muitas mudanças na equipe. Tem a ausência do Hever, que sente uma contusão. Tem a ausência também do Ronaldinho, todo mundo já sabe que a torcida está ansiosa para que ele possa entrar em campo no Mundial. E já com esse histórico todo da contusão também nessa semana do Richarlison, existe uma grande chance de que o Fernandinho não entre em campo também, porque ele vem sentindo um desconforto muscular. É um jogo muito complicado, porque a Ponte precisa de ganhar. Mas, por um outro lado, o Atlético já não almeja mais nada nesse Campeonato Brasileiro. A grande verdade é essa. É claro que existe uma frustração da torcida, que queria ver o time brigando lá em cima, até porque o time que está em primeiro lugar é o grande rival, que é o Cruzeiro. Mas é um jogo que a Ponte Preta perdeu para o Náutico na terça-feira. Quer dizer, está cansada, além de ter um time muito limitado. Eu acho que mesmo com as ausências, o Atlético tem a obrigação de manter a escrita dentro do Independência e ganhar. Pois é, mas eu acho que o Atlético precisa. Eu costumo dizer que o time não pode se acostumar a perder. Quem tem um objetivo, igual o Atlético tem, de chegar aí no final do ano e disputar um título mundial, não pode se tornar uma equipe perdedora. Não pode entrar em campo relaxando, porque isso depois, para recuperar a gana de vencer, a vontade de vencer, até taticamente recuperar esses jogadores, é complicado. Então, o Atlético precisa fazer bons resultados até para se impor, para chegar no final do ano com aquela estampa de quem vai disputar um título mundial, porque senão chega com aquela, olha, perdeu aqui, perdeu ali, chega lá aos farrapos, aí não pode. O segundo turno do Atlético já é bem diferente do primeiro turno. O Atlético, vencendo hoje, chega à segunda melhor campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Realmente o que aconteceu, talvez o pior período do Atlético tenha sido aqueles 6 empates, porque, na verdade, o empate nesse campeonato com 3 pontos, ele anula muita... Ele não é muito... Você ter 2 vitórias e um empate em 6 jogos significa muito mais que você ter os 6 empates. Né? Então, você não perde, mas também você não sobe na tabela. Muito pelo contrário, você acaba descendo. Então, o segundo turno já é bem diferente. Acho que o Cuca e o time começou a entender que é preciso chegar bem no Mundial. Agora, existe a frustração por parte do torcedor, que nunca... o torcedor continua imaginando, e se esse time tivesse levado a sério umas 3, 4 partidas em que o time entrou relaxado e jogou muito mal, estaria numa posição privilegiada. Estaria treinando para o Mundial e disputando o título do Campeonato Brasileiro. Mas isso é passado, agora é se preparar somente para o Mundial, porque o Campeonato Brasileiro já tem dono. Pois é, agora a ausência do Fernandinho pode ser o maior fator assim, complicador nessa história do Atlético no jogo de hoje. Por quê? É um jogador de velocidade, é um jogador que tem desequilibrado, é o que tem dado passes para gols, tem feito gols. E eu não vejo um substituto para o Fernandinho. Assim como antes da chegada dele, ninguém via um substituto para o Bernardo. Ele veio e substituiu. Então o Atlético terá que fazer aí, talvez tenha até que modificar a sua maneira de jogar contra a Ponte Preta para conseguir um bom resultado. Se ele não estiver em campo. A ausência do Fernandinho, se nós formos olhar as últimas partidas do Atlético, a gente vai ver que faz muita falta. É um jogador diferenciado. Além de fazer gols, é um jogador que dá muitas assistências. E o Atlético, de repente, pode jogar de uma maneira diferente. Pode o Luan jogar por ali, onde está acostumado, e o Cuca colocar mais um no meio-campo.
né? Então, o Atlético tem como remontar o time. E o adversário não oferece tantas dificuldades, né? A Ponte Preta é um time que está muito mal no campeonato. É aquele jogo que, mesmo com todas as ausências, existe a responsabilidade do Atlético entrar e conseguir a vitória. Então, acho que isso tudo... O grupo do Atlético é um grupo muito mais equilibrado e muito superior ao da Ponte Preta. Pois é, e o América conseguiu um bom resultado contra o Paraná, né? E vamos ver se o América agora dá uma recuperada aí, o futebol mineiro. O Tupi conseguiu um empate. Contra o misto de Cuiabá, um empate 1-1. Depende agora de um resultado, de um empate, para estar novamente na Série C. O América conseguiu o resultado de 1-0 diante do Paraná, fora de casa, mais uma vez, né? O América difícil. Muito difícil. E o América, até porque o Paraná está no G4. O Paraná é um dos clubes que disputam o acesso. O importante é o América se mantém ali 4 pontos abaixo do G4 e continua na briga pelo acesso. Notícia boa, hein? O Cruzeiro parece que conversa com o pessoal lá do Mineirão para procurar uma solução para aquelas cadeiras que ficam vazias. Quer dizer, não adianta cobrar muito caro se a cadeira fica vazia. E fica chato para quem assiste o jogo. Fica aquele buraco ali no meio campo. Então, o torcedor que fica na fila, que é apaixonado, que carrega o clube, que vai, que volta, que às vezes tem até que acampar em frente ao clube para conseguir um ingresso, merece um pouco mais de respeito. Então, fica muito esquisito você acompanhar uma partida em que muito torcedor gostaria de estar no estádio, né? Mas o salário mínimo no Brasil é mínimo mesmo. Então não dá para pagar, ele não consegue pagar esse ingresso mais caro. Então fica aquele buraco nas cadeiras ali no meio campo e aquilo fica uma situação muito chata. E parece que o Cruzeiro toma a iniciativa de discutir já, buscando uma solução para isso. Eu acho que em determinadas partidas tem que baixar o preço, é simples. O que tem acontecido, inclusive, não é só no Mineirão. Por isso, esse mérito do Cruzeiro em buscar essa solução. No Maracanã tem sido assim. A faixa central do gramado, que é a faixa nobre, ela está sempre vazia, porque os ingressos são muito caros. Então, tem que se imaginar que nem todo jogo é uma final de Libertadores, ou uma final de Copa do Brasil, ou um clássico. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tem que saber que determinados jogos, a torcida não tem condições, com jogos quarta e domingo, de pagar R$100, né, por um jogo. É uma covardia. Assim como o atleta cansa de jogar, o torcedor cansa de pagar. Exatamente. Tem que poupar o bolso, discutir o bolso do porque agora está na moda discutir o calendário do futebol. Então vamos discutir o bolso do torcedor também. Isso, é isso. Gente, ficamos por aqui. Um abraço, Liege. Obrigado, Gerson. Boa noite. E daqui a pouco estaremos aí de volta. Fique com a gente.